Tava conversando com uma amiga mais cedo, a gente tava falando sobre o conceito de o ano de 12 semanas, inclusive tem um livro que fala, né, que trata sobre o assunto, bem interessante. E a gente tava conversando sobre os benefícios que pode, né, ser colhido a partir dessa prática, né? E aí a gente tava conversando e tal, e eu falei algo que eu achei que era óbvio, mas que não é óbvio. E a gente cada vez mais, inclusive na conversa, diversas vezes a gente descobriu, tanto ela quanto eu, que não era óbvio, né? Tanto pra mim quanto pra ela. E, e aí chegou um momento que eu falei que um dos benefícios de ter essa organização, assim, pensar como se o ano tivesse apenas 12 semanas, ou seja, cerca de 3 meses, é que a gente transforma o ano em 12 semanas e as semanas que a gente vai viver, né, nessas 12 semanas se transformam em meses. Então a gente muda, digamos assim, a mentalidade para encarar as semanas como meses, né? Isso encurta o ano, né? E E aí ela me retornou que aquilo realmente, aquele pensamento era novo, né? Ela tá desenvolvendo esse plano, tá lendo o livro, tá entendendo o conceito, tá aplicando na vida e ela não tinha chegado ainda nesse raciocínio. E isso me inspirou a trazer esse assunto aqui, que é, além do óbvio não ser óbvio, né? A gente plantar e desenvolver essa confiança com as pessoas de poder falar sem receio, né? Talvez pessoas que não estão assim alinhadas, né? Não tem uma certa intimidade assim com entrosamento mesmo, sinergia. Talvez vão achar que a pessoa que tá falando o óbvio tá tirando uma com a cara dela, enfim. Mas além disso, o poder da gente aprender a dividir quando, entre aspas, um problema é grande, dividir em problemas menores, né? Isso, nesse exemplo que eu dei, né, das 12 semanas e tal, de dividir o ano em 4 anos e esse ano dividir os 12 meses em semanas, né? Também a gente pensar em, sei lá, ir dividindo até o ponto que seja confortável para a gente conseguir executar aquilo que a gente está querendo executar, né? Um outro exemplo também, hoje eu tô gravando aqui à noite, são 19h06 e eu consegui chegar há pouco para trabalhar, né? Sentar e trabalhar. Tinha outras coisas lidas assim, domésticas, né, para fazer. E antes de começar, eu fiz uma lista de coisas que eu precisava fazer. E isso é tão óbvio, tão, né? Para algumas pessoas pode ser ridículo assim. E beleza, eu preciso fazer todas essas coisas aqui, o que que eu... Na verdade, voltando um pouco o raciocínio, o que que eu preciso fazer? Beleza, eu tenho um monte de coisa para fazer. Vou listar. E aí eu listei e fui fazendo e fui concluindo, né? Inclusive gravar um vídeo é uma dessas tarefas, né, que estão na lista. Faltam algumas, mas acredito que até o final do dia, né, eu vou conseguir realizar. E, e é isso que eu queria trazer, assim. Saiba dividir os problemas, saiba o que são os problemas. Às vezes a gente fala, tem um monte de coisa para fazer, mas o que que é? O que que precisa ser feito? Fica a dica para te utilizar esse método super simples e, né, de listas e também entender o problema e dividir esse problema, se ele for grande, né? Dividir o problema em problemas menores, ao passo que cabe ali num dia, num turno ou numa hora.
ser feito, né? Esse pedaço da solução. Deixa aqui nos comentários o que tu acha sobre esse assunto. A gente pode abordar mais profundamente ele. Coloca aí nos comentários se esse vídeo foi útil. Se foi útil, deixa aí um curtir. Ajuda bastante a gente a crescer. E se quiser acompanhar mais conteúdos como esse, se inscreve. E se tu for do time de ativar as notificações, ativa aí as notificações. E aí, dessa forma, não vai perder nenhum conteúdo quando sair, certo? É isso, a gente se vê aqui nos comentários e num próximo vídeo. Valeu!